Shalom, quero compartilhar com vocês mais um Local 10 e hoje nós vamos falar sobre o tema Saia da Janela. Janela fala de distração, janela fala de estar em ambiente dividido, onde ao mesmo tempo você olha para um lugar, mas também outros cenários, outras situações tiram seu foco ou chamam a sua atenção. E quantas vezes nós estamos em janelas, né, onde nós temos interesse naquilo que está acontecendo naquele ambiente, mas ao mesmo tempo também nós buscamos informação ou desejamos ou temos interesse naquilo que está acontecendo fora. Quero ler um texto com os irmãos que está em Atos capítulo 20, versículos 7 ao 12. Diz assim: no primeiro dia da semana, que é o domingo, reunimos-nos para partir o pão e Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até meia-noite. Havia muitas candeias, luzes, iluminação no piso superior onde estavam reunidos. E um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente. E durante o longo discurso do longo discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. E quando o levantaram, ele estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e então o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu, e depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Então levaram vivo o jovem, o que muitos consolou. Esse exemplo é interessante, nós vemos que Paulo está pregando. Quem não gostaria de ouvir Paulo pregar, né, irmãos? Mas é interessante que esse jovem, até pelo contexto, estava muito cheio o ambiente, ele está numa janela. E ele caiu por fato de estar numa janela. E janela, como eu disse, fala de ambiente. Então, naquele momento, ele está ao mesmo tempo acontecendo lá, vendo a palavra, a ministração de Paulo, mas também, naturalmente falando, ele está num ambiente onde outras coisas podem chamar a atenção. E o fato dele dormir e cair traz para a nossa realidade, muitas vezes, nós desfalecermos, desanimarmos, ou estarmos frios, ou perdemos o interesse. Quanto que nós estamos focados, de fato, para não perder aquilo que está acontecendo naquele ambiente? Porque, como nós falamos, janela fala de ambiente dividido, fala sobre distrações. E a pergunta que eu te faço hoje é: quantas coisas, quantas janelas têm acontecido na sua vida que têm gerado distrações ou tirado você do foco? Eutico caiu da janela, mas nós vemos que Paulo foi lá, orou e acontece um mover, porque ele estava num ambiente de presença. Nós precisamos estar no ambiente da presença, não podemos estar em janelas onde nós perdemos o foco ou saímos ou perdemos tudo aquilo que nós temos. Colossenses 3, 1 ao 2 diz: portanto, vocês já ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. A grande questão é para onde nós estamos olhando. Porque muitas vezes nós estamos distraídos porque nós paramos de olhar para as coisas do céu, para as coisas do alto e começamos a olhar para as coisas naturais, para as janelas, para as circunstâncias que tiram o nosso foco. E isso nos traz uma grande reflexão, porque muitas vezes nós estamos no ambiente da presença, do mover, mas quando nós estamos na janela, começam a acontecer situações que começam a nos tirar o propósito, começam a nos desmotivar, e tudo isso perde a essência, perde o foco, perde o propósito. Talvez nós somos como Eutico, alguns momentos cheios da presença, com fome, vigília, buscando a Deus, mas em alguns momentos numa janela, onde situações, o descanso, o cansaço, o desânimo, muitas vezes nos tira do propósito. Que tipo de ambiente nós estamos frequentando hoje? Que nós possamos sair da janela, porque como eu falei, janela fala de distração. Toda distração, ela tira a gente do propósito. Toda distração nos tira do ambiente e nos faz estar vivendo outros ambientes. Quantas vezes nós estamos num ambiente de adoração, mas estamos distraídos ou estamos totalmente desinteressados ou totalmente sem prestar atenção ou de fato nós estamos realmente frios, que nós possamos voltar a estar na presença, porque hoje o grande desafio, irmãos, muitas vezes nós falamos sobre esfriar na fé, ou muitas vezes de abandonar a fé, Mas hoje quantas pessoas, a indiferença tem sido algo que tem nos tirado da presença de Deus. Um outro exemplo que nós vemos sobre sair da janela é quando Davi ele está feliz que ele trouxe de volta a arca para Jerusalém. Nós vemos que Mical, a sua esposa, ela está numa janela. E quando ela vê Davi dançando, Davi feliz, o que ela faz? Ela começa a criticar Davi.
Por quê? Porque ela está num ambiente dividido, ela está num outro ambiente, ela está num ambiente que ela não compreende aquilo que está acontecendo naquele momento. Isso nos ensina uma grande lição também. Olha o que diz 2 Samuel, capítulo 6, versículo 16. Diz: aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela, e ao ver o rei Davi dançando e comemorando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Por que Mical desprezou Davi? Primeiramente, porque ela está numa janela. Ela não está naquele ambiente da adoração. Ela não está naquele ambiente onde há favor, mas ela está num ambiente externo, um ambiente que está dividido. Quantas vezes nós gostamos de criticar aquilo que nós estamos vendo de longe? Por que Mical está criticando Davi? Porque ela não está compreendendo, ela não está vivendo aquele momento. Então é muito fácil ela desprezar no seu coração ou ela criticar aquilo que Davi estava fazendo. Mas por que ela critica, ela desonra? Porque para ela é um ambiente externo, um ambiente dividido. Mas Davi, ele está vivendo algo poderoso. Davi está feliz, Davi está grato diante de Deus por tudo que ele está vivendo, por ele trazer de volta a presença, trazer a arca. Isso nos ensina uma lição, irmãos. Porque quantas vezes nós não estamos no ambiente, não estamos na entrega e nós olhamos o irmão se entregando e a gente começa a criticar. Por quê? Porque para nós aquilo parece besteira ou parece apenas chamar a atenção, mas na verdade aquilo é um ambiente de entrega. Mical está criticando Davi porque ela está numa janela. Será que não existem alguns momentos da nossa vida que nós estamos em algumas janelas onde nós esquecemos de dedicar totalmente o nosso tempo e parar de criticar, parar de olhar, de ser mais grato e menos crítico? Porque quantas vezes nós gostamos de pontuar erros, gostamos de fazer críticas, mas não estamos abertos a ouvir e a aprender. Mical, ela está num ambiente de crítica, ela está num ambiente de avaliação ou de julgamento, mas Davi não está preocupado com isso, Davi está num momento de adoração. Que tipo de ambiente nós estamos? O ambiente dentro, o ambiente de adoração, ou o ambiente fora, o ambiente da janela, o ambiente dividido, onde são só críticas? Nós precisamos aprender com isso porque Mical, ela critica, ela é irônica com Davi, dizendo: nossa, como você chamou atenção, como você foi vulgar, como você se destacou. Por quê? Porque ela está no ambiente externo. Nós precisamos ter uma sensibilidade de estar no ambiente entregue 100%. Porque Davi, ele está no ambiente de adoração, ele diz o quê? Tudo isso que eu fiz foi perante o Senhor. Porque há uma gratidão, há uma felicidade de estar na presença. Entenda isso. A adoração é extravagância ao Senhor. Mas para aqueles que estão em ambientes divididos, vai parecer exagero. Nós precisamos sair de todo ambiente dividido e estar no ambiente da presença. Davi, ele estava dentro, ele estava na adoração, mas ambiente de janela como Eutico, como Mical, fala de ambiente de distração, fala em ambientes que nós queremos estar em tudo, mas ao mesmo tempo nós não estamos em nada. É interessante, nós vemos dois exemplos no Novo Testamento também, Mateus 26, o momento que aquela mulher, ela derruba um perfume caríssimo diante do Senhor, os discípulos e Judas diz o quê? Que desperdício. Poderia ter sido vendido e dado aos pobres. Para quem está na janela, todo esse ambiente é só mais uma besteira ou é só uma crítica. Mas para quem está dentro, é uma entrega, é uma adoração. Para aqueles que estão na janela, tudo é desperdício, é exagero. Mas para aqueles que estão no ambiente, é adoração, é entrega. Nós precisamos aprender isso porque muitas janelas fazem a gente desvalorizar aquilo que está acontecendo no ambiente. Então precisamos sair da janela para estar dentro do ambiente, porque dentro do ambiente é adoração, fora do ambiente é distração. E para finalizar, nós aprendemos também em Lucas 10:41, que é aquele momento onde Jesus fala: Marta, Marta, por que você está preocupada e tão inquieta com tantas coisas? Todavia apenas uma é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e dela não será tirada. Sabe, há momentos de distrações, de janelas que nós começamos a ser críticos, até fazendo aquilo que é bom. Mas nós precisamos estar totalmente entregue, entender e escolher a melhor parte. Janela é estar longe, mas presença é estar na sala, estar no ambiente. Davi, ele estava totalmente dentro, né? Isso fala de adoração. Que nós possamos sair de todas as janelas, todas as distrações e voltar para o ambiente da presença, da adoração, onde as críticas não importam, onde os julgamentos não importam. A única coisa que importa é a presença de Deus. Até a próxima. Deus te abençoe.